toda honra. Shalom. Que Deus abençoe a todos que vão acompanhar essa reportagem, essa entrevista. Isso para preparar-nos para melhor terminarmos o ano e também para sabermos como entrar na nova etapa do ano 2025. É um grande desafio. Davi disse, não temos nada a te dar que tu não nos deste. Quer dizer, Deus investiu tanto em nós que durante o ano ninguém pode calcular o que Deus deu no espírito, no físico, nas finanças e no social e muito mais. Então, essa reflexão é para nos levar a saber que ano acabou, estamos a fazer conta não somente da nossa vida pessoal, mas a visão de Cristo acerca da igreja e acerca dos indivíduos. Nesse caso, posso dizer o seguinte, no CIBES, como sempre chamei que é uma provisão do reino do céu, é um orçamento do governo de Cristo representado pelo CIBES, que é como uma linhagem, que eu chamo isso, uma família de Abraão, que Cristo disse que a todos que lhe receberam são filhos de Deus. Nesse caso, o Semente tem um conjunto de pessoas que Deus preparou para fazer parte dessa família, no qual temos revelação, que é mensagem que Cristo deu, que é a redenção. Também temos o povo que foram preparados, que Deus nos mandou a alcançar os que não conheciam Cristo nessa nossa nação. E além, se fôssemos fiéis, também temos provisão material e financeira que nos permite na missão a executar sua vontade. É porque o ano que está terminando foi considerado como ano de ser localizado. E quando somos localizados por Deus, que é praticamente ligado à nossa salvação em Cristo pela graça, isso mostra que Deus vai providenciar a cada um que se salva uma provisão, tão individual, como também provisão geral. Individual para a igreja local e geral para o corpo de Cristo. A vontade de Deus, Deus quer que todos sejam salvos e que chegamos ao conhecimento de Cristo. Por esse motivo, a todos que receberam Cristo como Senhor e Salvador, saiba somente que, se és localizado, dou um exemplo de Davi. No primeiro de Samuel capítulo 3, quando Deus lhe localizou, estava na mata, mas Deus alcançou. Como também posso dar exemplo de Abraão. Deus lhe localizou numa família pagã, mas Deus lhe localizou, lhe qualificou, lhe aprovisionou, e Abraão acaba para ser fonte de bênção. Quando somos localizados, Deus nos alinha. Ele nos alinha a carregarmos bênção para espalharmos. Esse é o ano que terminou. Tiveremos muitos exemplos, tipo Ruth. Ruth saiu de uma família pagã, das origens do incesto. Como sabemos a história, como que Ruth era linhagem do incesto do seu bisavô, que era Lot, mas acaba por destino a ser localizado, porque entrou em aliança com a família de Elimelec, que era parente praticamente de Cristo. E não só, mais tarde esse Ruth acaba para casar e herdar a herança de Elimelec, que morreu através de Naomi, a sua esposa. Isso é alinhamento do propósito de Deus na vida das pessoas. Esse ano que vai vir, já temos uma mapa que Deus nos deu. Vamos tentar discursar ou desfrutar e cavar nos mistérios do reino. Viver o reino de Deus na terra.
viver o reino, iremos na eternidade, ou voltaremos na eternidade onde que saímos. Por quê? Porque aqueles que Deus conheceu, a palavra declara, aqueles que Deus conheceu antes de sermos humano, africano, negros, Deus lhes chamou. Não é normal que do pecado você ouve a voz de Deus se Deus não te destinou. Então, todos os destinados, pela primeira vez, ouviram a voz de Deus, se converteram. Porque em Cristo Jesus, Deus quer que todo mundo se salva e que chegue ao conhecimento de Cristo. Isso no segundo livro de Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Então, o reino de Deus, como Cristo disse, o reino de Deus vem no vosso meio. Hoje em dia, quando igreja pentecostal, ou aliás, igreja primitiva começou, Atos dos Apóstolos, o reino de Deus lançou-se naquele dia. Todos que receberam Jesus como Senhor e Salvador, na mensagem de Pedro, naquele tempo, o reino de Deus se instalou nas suas vidas. Para dizer que não tem como falsificar o reino de Deus. Porque se o reino de Deus se instalar agora, esqueça que há eternidade. Porque a eternidade começa através da mensagem do Evangelho, por transformação contínua, até o dia que Cristo voltará. A mesma voz que te salvou é a mesma que a revelação vai trazer, segundo a mensagem da visão dada ao homem de Deus ou aos ministros de Deus, para poder ser preparado a sermos esposos. Então, o reino de Deus não consiste em palavra, mas o reino de Deus consiste em poder, demonstração do poder do Espírito Santo. Isso que o Paulo diz ao Romano, capítulo 14, de 1 a 23. O reino de Deus consiste não em palavra, mas em poder. Esse poder é que recebemos, que Deus prometeu, ou Cristo prometeu. Vos enviei o Espírito Santo para também você ser testemunho, demonstração, procura, evangelização e outras coisas. Por enquanto estamos a ser transformados. Isso é o reino de Deus que estamos a carregar em nós. Então cada um de nós vamos ter que carregar o reino de Deus dentro de nós e conosco. Isso é a obra do Espírito Santo. Por essa razão, deixa que cada um entenda que vamos passar um período de a realidade de viver o reino de Deus ainda na terra. Pedro recebe chaves. Por revelação diz que és o Filho de Deus vivo. Confessou Jesus. E Cristo lhe disse, eu te darei chaves. Tu abrirás na terra e o céu também abrirá. E no Mateus capítulo 6, a palavra disse que tua vontade seja feita cá na terra, como está previsto no céu. Quer dizer, Deus quer que todo mundo seja salvo. E o reino que nós levamos em nós tem que se espalhar, como Jesus sendo Senhor e Salvador e Rei dos Reis. Então, ficamos preparados, porque vamos viver um reino visível aqui na terra, antes que Cristo venha para nos procurar. Que cada um seja atento, que cada um tenha a sua chave, sabe quando e como abrir ou fechar, porque a Bíblia diz, o que fecharemos na terra, o céu fechará. O que abriremos na terra, também o céu abrirá. Eu declaro que esse ano que está vindo é ano de abrir, para que ninguém force a fechar teus direitos. E quando fechar, também ninguém vai abrir. E quando abrir, ninguém fechará. Que Deus de graça e da misericórdia esteja com cada um durante esse período. Vamos dar testemunhos, que cada um sabe o que Deus fez, mas o que Deus não fez foi adiado. Mas o ano que vem, Deus não deve ninguém. Nós é que devemos a Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos protege, que Deus sustenta cada um e que todos que vão ouvir essa palavra, que seja fortificado no seu homem interior, em nome de Jesus. Amém.